Oi, boa noite, gente. Boa noite aqui no estado do Rio de Janeiro, são 19h42. Então, já é boa noite para todos, né? Com quem eu faço contato. Hoje eu tenho outro sonho para contar, também da época da infância, bem próximo, bem pouco depois daquele último que eu contei, aquele sonho terrível que tinha aqueles caras que se locomoviam assim, presos a uma peça sanfonada. Foi na mesma cidade, que era uma cidade interior de Minas, a cidade Conselheiro Lafayette. Nós mudamos de casa, quer dizer, era uma casa da rede ferroviária, a outra também. Era uma casa nova que estava sendo construída. E apesar de que a casa velha era bem melhor, eu fiquei todo empolgado. Era criança, tudo é festa, né? Casa diferente, tudo. Era aquela tipo de casa da época, era moderna na época, cheia de tudo colorido, um cômodo, tinha até. Bom, eu não quero entrar muito em detalhe, eu sei. É que eu quero ir direto para o assunto do sonho, mas é para mostrar que foi pouco tempo depois daquele, talvez um ano depois. Nessa época eu tinha com certeza já 6 anos. Na outra ocasião do outro sonho eu talvez tivesse ainda os 5, aquele sonho anterior. Bom, o que se dizia, os adultos diziam que estava havendo uma briga muito feia no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente é do Rio, a gente estava morando lá, né? E, bom, como meu pai pedia transferência de uma cidade para outra várias vezes. Essa foi uma das transferências que a gente ficou bastante tempo nessa cidade, moramos em 2 casas. E a briga se tratava exatamente do golpe de 1964, que foi aquela coisa, né, que o Jango fez aquele discurso na Central e gerou uma reação muito grande de muita gente ficou amedrontada por diversas razões, assim, diversos motivos, digamos assim, né? Achando que ia acontecer uma coisa tipo Cuba, como aconteceu, por causa que lá teve uma série de fuzilamentos em massa, né? Aquela coisa do paredão, sei lá. E tinham assim, isso era um medo também de que por causa que o discurso do Jango era talvez um pouco parecido com os discursos do Fidel, aquela questão de reformas, quer dizer, a questão das reformas e reformas agrárias talvez não assustasse pelo fato de se querer dar essas reformas, é que os governos que apresentavam essas ideias eram geralmente governos que que já começavam totalitários, né? Por exemplo, os regimes onde se pretensamente aplicou um socialismo nos moldes de Karl Marx, na verdade, se tornaram ditaduras assim pesadas, né? É isso. Então eu acho que o medo do pessoal, em parte talvez de perder, o medo de perder privilégios, porque eu sei que as populações infelizmente têm essa questão de ter aquela postura assim, as classes médias, geralmente as classes médias se assustam muito com qualquer ideia de favorecimento dos mais carentes, mais naquela época do que hoje, né? Porque havia até um conceito de que é assim que tinha que ser mesmo, sei lá o quê. Bom, mas isso aí tinha a ver com as pessoas aprendiam isso. Mas o maior medo, eu acho que era que houvesse uma sessão
de, de extermínio, como aconteceu em Cuba, né? Era um caso de que o discurso do Jango despertou aquela agitação e com isso ele favoreceu o golpe militar. Os militares já estavam querendo dar, os militares da linha dura, né? Eu não tô generalizando. O general Lott foi um grande homem, né? Ele até impediu que impedissem apóstolo Juscelino, né? Então, quer dizer, mas aquela turma da linha dura deu aquele golpe, né, no caso. Isso eu estou explicando essas coisas porque são preliminares que eu acho que fazem parte do entendimento do que eu vou contar. E eu não sei por que ele foi fazer aquele discurso, que eu acho que foi uma tremenda burrice. Eu não sei o que o Jango queria realmente, entendeu? Apesar de que eu gosto muito do Dr. Getúlio, e o Jango fazia parte do grupo dele na época em que o Dr. Getúlio ainda estava entre nós, e o Dr. Getúlio apostava muito no Jango, mas eu não sei, eu fico meio assim intrigado. Foi uma coisa que só favoreceu o que estavam querendo fazer há muito tempo, sendo que o primeiro, a princípio eu acho que o primeiro presidente militar, o Castelo Branco, que era lá do Ceará, né? A impressão que eu tenho é que por ele e pelos militares mais moderados, não era para manter aqueles 20 anos todos, né? Ou então manter mais ainda, por se eles, mas não, quer dizer, não sei, quiseram manter a coisa. Chegou um ponto que não deu mais, e os últimos dois, Geisel e Figueiredo, abriram para voltar ao governo civil. O caso é que eu acho que a princípio a ideia dos mais moderados, eu creio que o general Castelo Branco era dos mais moderados, eu acho, né? E a ideia seria ficar talvez só um mandato de um governo militar e voltar ao normal depois. Mas então o que diziam pra gente? Porque no Rio estava tendo uma briga no Rio. Por que no Rio? Porque a capital tinha passado para Brasília apenas há 4 anos naquele momento. Foi em 60 e aí estávamos em 64. Então o foco das movimentações políticas era no Rio. Tanto que o tal discurso do Jango foi no Rio, na Central, né? Na Central, onde ficava a estação Dom Pedro II, que era a estação final, lá no centro da cidade, o prédio da Central, quer dizer, a rede ferroviária, que já era rede ferroviária, mas ainda se costumava chamar-se de Central, né? Então, ali o Rio foi o centro dos atritos, apesar de a capital já ser Brasília. Então, isso era o quê? Está tendo uma briga no Rio. E eu já morando nessa casa nova, eu vou ter que explicar que o sonho foi o seguinte. Eu sonhei que eu estava no Rio, quer dizer, eu tinha meus avós maternos no Meier, e minha avó paterna, viúva, que eu não cheguei a conhecer o meu avô paterno, morava com os irmãos no Jacaré. Jacaré é uma extensão do Engenho Novo, tem ali o Morro do Jacarezinho, e ali é o bairro do Jacaré, e se chama Jacarezinho às vezes também. Ali no Jacaré, onde passa o trânsito, tem o Largo do Jacaré, né? O Largo é uma pequena praça, né? E, bom, naquele tempo ainda aquela rua ali no Teixeira ainda passavam os bondes, aquela coisa toda ainda. E tinha o ponto final do ônibus, que era Jacaré e Ipanema, depois aumentou para Jacaré Jardim de Alá. Jardim de Alá é no Leblon, né? Bom, então ali eu sonhei que eu estava ali,
no lugar onde a gente esperava bonde ou ônibus, né? Ali no largo, que era aquela parte calçada, né? Não é uma calçada, é aquela calçada em forma de meio triangular, alargada. Eu estava ali, onde era o ponto de bondes e ônibus, de parada, né? E era noite. Havia algo de lúgubre. Naquela época, as ruas eram ainda iluminadas com lâmpadas incandescentes, né? E então estava tipo aquela iluminação de rua daquela época mesmo, iluminação noturna. Só que naquela rua ali no Teixeira, que era essa rua onde o trânsito passava, estava tendo uma parada militar, soldados, mas era uma marcha de guerra, entendeu? Era uma parada, mas não era uma coisa festiva, era uma movimentação assim de agressiva, digamos assim, ou de luta. Quer dizer, eles estavam numa postura que eles marchavam. Não era bem, eu não me lembro se eles marchavam como se marcha, mas era uma marcha, digamos assim. E passavam umas máquinas de guerra que não eram como são essas máquinas de guerra, esses tanques. São coisas que só me apareceram ali. Eram uns objetos, uns veículos mesmo de guerra, mas eram muito estranhos. E tinha um que tinha assim uma espécie de uma ponta. Bom, então eu estava vendo aquilo ali, eu estava ali naquele lugar, que é onde a gente sempre ficava, quer dizer, isso no sonho, porque eu estava lá em Minas, né? E no sonho eu estava lá naquele exato lugar, onde a gente pegava a condução. E ali, naquela rua, estava passando aquele, como quem está indo para o meu lado direito, caminhando para aquele lado, aquela montoeira de soldado. E passou um deles naquela marcha segurando, imagina, segurando pela cabeça um soldado em miniatura. Ou seja, era uma miniatura de um homem. Ele tinha, era exatamente uma miniatura mais ou menos de mas não era um boneco, era um ser humano em miniatura. E ele ia pendurado na mão do outro assim. Aquilo dava uma certa sensação de humilhação, de ser uma coisa que... Isso são termos que na época eu não teria... eu não conhecia como expressar, eu não saberia expressar. Mas eu lembro da sensação. Entendeu? É aquele cara segurando o outro, também fardado e tudo, pendurado, segurando pela cabeça dele, e passou esse com esse cara em miniatura, também fardado como os outros. Um sonho muito estranho. Agora, uma coisa eu acho que é certa. Eu não sabia o que briga era aquela, não sabia que tinha a ver com política, não sabia que tinha a ver com militares. E eu acho que é praticamente certo que eu captei, assim, telepaticamente, e vi aquela cena, que era uma coisa de militares, né? Na época eu não fiz associação nenhuma, inclusive, claro, eu não tinha, assim, um raciocínio para isso, né? Com 6 anos de idade, que tinha a ver com a tal briga que estava tendo no Rio, que eu não sabia, e nem sabia que tipo de briga era. Não sabia que tinha a ver com política, nem com forças armadas. Mas eu acho que é muito interessante que eu sonhei exatamente com uma coisa daquele tipo. E por isso que eu acredito, o teu subconsciente viaja. O subconsciente é mais do que geralmente os psicólogos e psicanalistas analisam, né? Há aqueles que percebem que você, o teu ser, você faz viagens às vezes durante o sono.
Só que aquilo foi uma captação onde eu fui colocado para ver aquela cena assim dantesca, né? Aquilo era, se fosse o inferno de Dante para hoje em dia, estava mais ou menos, né? Então, quer dizer, é uma coisa que eu vi sem entender por quê. Eu vi, hoje eu sei, e eu analiso assim, não tem outra explicação, que era uma coisa que envolvia Forças Armadas, né? Naquela época eu não fiz ligação nenhuma. Para mim, naquela época, sonho era apenas uma ilusão que você estava tendo, não tinha que nem porquê. E também naquela época, como eu já contei no outro vídeo do outro sonho, eu tinha sonhos assim pesados, mas passava o dia seguinte tranquilo e lembrando de tudo. Lembrando, inclusive, quando tinha coisas horríveis, as coisas horríveis que eu vi, que o outro era pior, né? Aqueles caras da divisão sanfonada, o garoto com o olho ruim, com o olho doente. E eu lembrava também da sensação ruim do sonho. Como eu expliquei antes, eu lembrava da sensação, mas sem senti-la. Entende? E esse sonho que eu vi esse grupo de soldados assim andando e com aquelas coisas assim tão estranhas, e um segurando um outro assim pela cabeça, que era um homem em miniatura, também fardado como os outros, mas pendurado na mão do outro assim. Quer dizer, ele foi menos terrível, muito menos do que aquele anterior. Mas na certa, né? Mas eu estava preocupado porque tinha uma briga. Só que eu não fiz associação do sonho com a briga, né? E quando acabou a briga, quer dizer que já tinha acabado a briga. Os militares ficaram no poder. Mas o que importava para mim naquela hora era acabar a briga, né? Que eu não sabia que briga era aquela. E por outro lado, muita gente ficou satisfeita. Entrou até um amigo nosso, amigo do meu pai e colega, funcionário da ferrovia também. Ele entrou lá na nossa casa todo contente, assim, lá, aí era o seu Jair, minha mãe falou assim, o seu Jair tá contente porque acabou a briga. Aí foi isso, velho, né? E cada vez que eu for lembrando de um sonho, eu gosto de contar. O de hoje foi esse. Falou, pessoal, boa noite.